Queridos amigos, vamos então falar e conhecer agora sobre a nona das 12 energias ou superpoderes que cada um de nós tem. Uma pergunta para vocês: alguém aqui arrisca dizer o que é o caráter? Professor, eu acho que caráter é quando sabemos fazer o bem para as pessoas. Professor, caráter para mim é quando eu imito o bem que as outras pessoas fazem. Obrigado pelas respostas, meus queridos. Agora, vejamos o que eu encontrei nas minhas pesquisas do que é o caráter. Caráter podemos definir que é a soma e saldo positivo de sentimento bom que fizemos no mundo. Repetindo, caráter podemos definir assim: é a soma e saldo positivo de sentimento bom que fizemos no mundo. Agora, eu irei comentar um pouco também sobre essa energia para a reflexão de vocês. Imaginem vocês vivendo e interpretando a peça teatral ou filme de suas vidas, e os demais atores acharem que você não tem caráter. Isso não seria estranho? Alguém iria gostar de conviver na mesma casa, empresa, namoro, etc. Exceto se forem cúmplices, não é? Portanto, um ator e atriz na sua peça teatral tem que decidir se será ou não lembrado pelo seu caráter. E, obviamente, saber conviver com outras pessoas que tenham ou não tenham caráter, mas sem se corromper. Isso podendo ser na família, no trabalho, na escola, ou em qualquer lugar ou palco da vida em sociedade. Para ficar mais claro para vocês, eu vou dar alguns exemplos. Quando eu cheguei para morar em São Paulo após retornar dos Estados Unidos, numa nova cidade onde eu não conhecia ninguém, eu passei por necessidade e fiquei sem emprego. Namorada me emprestou dinheiro, depois eu paguei. Pessoas que não me conheciam direito, mas acreditavam no meu sonho, me emprestaram dinheiro ou me deram dicas, e depois eu paguei. E ainda, se hoje eu perdesse todo o meu dinheiro e postasse nas minhas redes sociais que estava precisando de ajuda, com certeza eu receberia ajuda do mundo inteiro. E não necessariamente dinheiro. Pode ser um conselho, sugestões ou dicas. Então, queridos alunos e alunas, alguns de vocês já têm uma conta corrente ou conta poupança num banco. E lá pode ter algum ou muito dinheiro. Isso é o seu crédito no banco. Agora, entendamos o caráter como sendo o saldo positivo de sentimentos bons que nós depositamos no coração das outras pessoas. E, quanto mais bem fizermos, e quanto mais autêntico e honesto nós agirmos, mais as pessoas irão acreditar e acreditar confiança em nós. Isso é o caráter. Faça aos outros atores e atrizes o que vocês gostariam que fizessem para vocês mesmos. Amigos, vamos agora para a próxima energia? Vamos então falar e conhecer agora sobre a 10ª das 12 energias ou superpoderes que cada um de nós tem. Uma pergunta para vocês: alguém aqui arrisca dizer o que é a consciência? Professor Everton, eu acho que consciência é o ato de decidir corretamente na vida. Professor, consciência é saber decidir pensando sempre no bem, eu acho. Obrigado pelas respostas, meus queridos. Agora, vejamos o que eu encontrei nas minhas pesquisas do que é a consciência. Podemos definir que a consciência só existe quando um novo comportamento surge, ou seja, um novo comportamento só surge se houver ativação da consciência. Repetindo, consciência podemos definir assim: um novo comportamento só surge se houver ativação da consciência. Agora, eu irei comentar um pouco também sobre essa energia para a reflexão de vocês. Imaginem vocês vivendo e interpretando a peça teatral ou filme de suas vidas. Como será que anda a consciência de cada um de vocês? Leve? Pesada? Não se importa com isso? Ninguém irá responder isso por você, nem pai, nem mãe, nem relacionamento, nem dinheiro, etc. Mas apenas você. Para ser mais claro sobre a energia chamada consciência, eu vou dar um exemplo real da minha vida. Na minha adolescência, eu era um aluno muito bagunceiro e não levava a escola a sério. Num dia padrão das minhas bagunças na escola, eu fui para a sala da diretora. A diretora então decide dizer-me o seguinte: vá para sua casa e peça para seu pai vir aqui falar comigo. E assim eu fiz.
Cheguei em casa e disse ao meu pai que a diretora da escola queria falar com ele. E vi ele indo caminhando para a escola, e eu já sabia qual seria o resultado. Ao ele retornar, eu iria levar uma surra de palmatória ou cinto de couro. Não queiram isso nunca na vida de vocês, dói demais. Algum tempo depois, meu pai chega em casa. Entretanto, algo estranho tinha acontecido. Pela primeira vez meu pai chegou quieto e já não chegou tirando o cinto da calça para me bater. Ele chegou com um olhar desanimado. Nossa! Eu pensei, será que a diretora bateu ou chamou a atenção dele também? Pois é a primeira vez que ele não mostra interesse em me bater. O que aconteceu? Antes, um comentário. Lá em Brasília, eu tenho um irmão chamado Elinho e que tem esquizofrenia. E esse meu irmão nunca, mas nunca em sua vida deu algum trabalho para ninguém e nem para meus pais. Sempre foi também carinhoso e atencioso. Naquela hora, meu pai chegou perto de mim, mas sem nada na mão para me bater. Contudo, ele não levantou a mão e nem levantou o tom de voz, mas acabou me dando a maior surra de toda a minha vida. Ele falou o seguinte para mim: Everton, todo mundo chama o seu irmão Elinho de louco, mas somente é você quem me dá trabalho. Logo, o meu ego e minha consciência pela primeira vez na vida havia sido ativada. E a partir desse dia, eu nunca mais dei trabalho para meus pais. Surgiu um novo comportamento somente após a ativação da minha própria consciência. Vocês entendem? Nesse caso, o meu pai, na sua simplicidade de ser um simples carpinteiro, honesto, humilde, e nunca ter estudado, mas naquele momento, ele usou a sua mente e suas palavras mais profundas para ativar a minha consciência. Ele fez a comparação entre eu e meu irmão, e com isso, eu realmente pensei no que ele falou. E vocês, meus queridos alunos? Será que seus pais ou vocês mesmos estão sabendo ativar a consciência de vocês ou das pessoas ao redor? Será que vocês ativaram a consciência de alguém somente pelo ato de ficar falando 24 horas por dia que a ama? Será que vocês ativariam a consciência de alguém dando um cartão de crédito ou um carro de luxo? Não. Não é isso que ativa a consciência. Você pode se humilhar, e isso não acontecerá. Logo, é melhor darmos 10 passos para trás e estudar os demais atores e atrizes que estão ao nosso redor. E, a partir desse ponto, entendemos o que ativa a consciência de cada uma dessas pessoas. Somente assim teremos sucesso. Amigos e amigas, vamos agora para mais uma energia? Que é a penúltima. Vamos então falar e conhecer agora sobre a 11ª das 12 energias ou superpoderes que cada um de nós tem. Uma pergunta para vocês: alguém aqui arrisca dizer o que é a razão? Professor, eu acho que a razão é quando uma pessoa acha que tem a sua verdade. Que, não obrigatoriamente, é a verdade de outra pessoa. Professor, razão seria quando eu reúno todos os dados para conseguir decidir algo? Eu acho que é isso. Obrigado pelas respostas, meus queridos. Agora, vejamos o que eu encontrei nas minhas pesquisas do que é a razão. Podemos definir que a razão é um filtro que cada um de nós tem e que, juntamente com a consciência, devem validar se o pensamento convém ou não. Avaliando as consequências. Repetindo, razão podemos definir assim: é um filtro que cada um de nós tem e que, juntamente com a consciência, devem validar se o pensamento convém ou não. Avaliando as consequências. Agora, eu irei comentar um pouco também sobre essa energia para a reflexão de vocês. Eu quero que vocês imaginem que vocês, o seu corpo, sua alma, estão tudo dentro de um cano e um encanamento. Aqueles parecidos de água. Nesses canos ou encanamento entra todas as energias que falamos até agora: pensamento, sentimento, personalidade, caráter, etc. Considerem que nem tudo que passa por dentro de nós mesmos, quer dizer, do cano, nós podemos falar, pensar ou fazer. Em alguns casos, o resultado será feliz e em outras situações colheremos maus resultados. Para alguns que acreditam em Deus ou em alguma religião, poderá pensar que até Deus dará dicas na consciência para dizer o que é certo ou errado. Contudo,
no final das contas, caberá a cada um de nós, atores e atrizes, a selecionar e filtrar qual pensamento passará no cano final antes de tomar uma atitude. Vocês compreendem? Não é sua mãe, pai, namorado ou namorada, chefe, professor, e ninguém mais, mas caberá a cada um de nós a regular esse filtro e nos dominarmos, durante uma vida inteira, quais pensamentos ou palavras ou atitudes passam pelo nosso encanamento da vida. Por isso que a razão significa isso, um filtro que cada um de nós tem e que juntamente com a consciência devem validar se o pensamento convém ou não. Avaliando as consequências. Será que estamos sabendo aplicar e utilizar esse filtro em nossa vida e peça teatral? Pessoal. Ufa! Aleluia! Vamos falar agora da última energia? Vamos então falar e conhecer agora sobre a 12ª das 12 energias ou superpoderes que cada um de nós tem. Uma pergunta para vocês: alguém aqui arrisca dizer o que é a vontade? Professor, eu acho que vontade é algo que dá, mas passa. Professor, a vontade não seria a fome do corpo? Obrigado e que respostas excelentes, meus queridos! Agora, vejamos o que eu encontrei nas minhas pesquisas do que é a vontade. Podemos definir que a vontade é a maior de todas as potências. Repetindo, vontade podemos definir assim: é a maior de todas as potências. Agora, eu irei comentar um pouco também sobre essa energia para a reflexão de vocês. A vontade é a energia mais difícil entre todas as outras. Levante a mão aqui quem já andou de cavalo. Eu vejo que poucos, talvez apenas uns 10% dos que estão aqui já andaram de cavalo. A situação é a seguinte: quem nunca andou de cavalo aqui, depois deste nosso curso, converse com as pessoas que levantaram a mão aqui que já andaram de cavalo. E pergunte para eles ou elas como é a sensação e o desafio de conduzir e adestrar um cavalo. É que este é o mesmo desafio de cada um de nós, atores e atrizes, de nossa vida e peça teatral. Portanto, a energia vontade é um cavalo selvagem que cada um de nós tem dentro do corpo. E caberá a nós mesmos adestrá-los. Domá-lo e mostrar quem manda nessa porra. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Vocês lembram daquele exemplo que eu citei onde eu desejei montar a minha ONG Escola Sem Livros? Portanto, lá atrás para cada uma das energias, do meu lado direito e correto, eu pensei, energia pensamento, criei as possibilidades, energia da inteligência, etc. Mas, se eu não levantasse a bunda da cadeira e não fosse atrás do meu sonho, de nada disso teria acontecido e eu nem estaria aqui falando com vocês. Entretanto, voltando naquele outro exemplo que citei na primeira energia, eu poderia, ao invés de usar o meu lado direito e correto, ter usado minhas energias para tentar criar a melhor solução para roubar, sacanear, enganar, e ter o melhor lucro ou resultado, mesmo que destrua a vida de outras pessoas e a minha, caso desse algo errado. Logo, eu poderia ter pensado nisso tudo. E poderia não ter executado nada. Pois faz parte da vida em alguns momentos pensarmos em fazer o mal. Até aí tudo bem. O problema é se colocarmos o mal em prática, ou seja, se levantamos a nossa bunda para fazer o mal. Se usamos nossa inteligência e demais energia para o mal. Logo, nós podemos usar esse nosso cavalo selvagem chamado vontade para o bem ou para o mal. Vejam, por exemplo, essa minha mão. Vejam meus lábios. Vejam minhas pernas. Elas não fazem nada. Ficam paradas, mas é a minha vontade que executa o que o cérebro mandou. Eu posso usar minhas mãos para dar um carinho em alguém, ou dar um soco. Eu posso usar minha boca para dizer que eu amo vocês, ou posso falar que odeio vocês. Vocês estão entendendo? É a vontade que faz acontecer. Um outro exemplo. Imagine que você está desempregado ou com algum problema. Você utiliza todas as suas energias para criar um currículo, e depois vai atrás para distribuir esse mesmo currículo. E, como uma cebola com humildade, como eu citei lá no início deste curso, pede ajuda a todos.
Quando a sua vontade está em execução e buscando resultados, é nesse momento que Deus manda intuições e te coloca no caminho certo para que seus sonhos se realizem. Mas para isso, Deus tem que acreditar na sua vontade aqui na Terra. Imagine se Deus fosse te dar algo que você não quer e nem dará valor? É perda de tempo. Por isso, se seus sonhos ou objetivos não estão se realizando, talvez a culpa não seja de Deus, mas que nós não estamos direcionando nossa vontade para onde realmente desejamos chegar ou conquistar. Portanto, a partir de hoje, meus queridos e queridas, aprendam a adestrar o cavalo selvagem chamado vontade. É essa vontade que realmente te fará fazer coisas boas ou ruins em suas peças teatrais. Queridos alunos, vocês viram que nós descrevemos e exemplificamos cada uma dessas 12 energias que cada um de nós tem. Não importa se você é pobre, rico, bonito, feio, ignorante ou inteligente, etc. Todas essas energias estão dentro do ser humano, quer dizer e melhor dizendo, do ator ou atriz da peça teatral. Todas elas são importantes e se completam no dia a dia de nossa própria vida. E, lembrem-se, se vocês não aprenderem logo a conhecer e administrar suas energias, pessoas boas ou más poderão tentar dominá-las em seu lugar. E daí, o que te resta ou a mim? A culpar alguém por termos preguiça de conhecer a nós mesmos. Assista o próximo episódio na playlist. Você está gostando do conteúdo da Escola Sem Livros? Estamos produzindo tudo isso sem patrocínio e sem doações. Ajude-nos com sua doação, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Veja como participar na descrição deste vídeo.